Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa e vamos falar sobre mini-contos. A aula do dia 23 de setembro de 2020. Nós vamos ver a seguir uma tirinha sobre um autor de mini-contos que eu vou enviá-la a seguir num texto em anexo. Então vamos lá. O que são mini-contos? Mini-conto é um texto simples. Os mini-contos são textos muito pequenos, limitados pelo tamanho de qualquer obra de ficção curta. Tem o objetivo de pegar o leitor logo de cara. Tem recursos expressivos para surpreender o leitor. O mini-conto é uma estética da contemporaneidade. Mini-conto, microconto ou nanoconto é um conto muito pequeno e a sua produção está associada ao minimalismo. O mini-conto apresenta uma narração dentro de apenas uma linha. A ideia é que tenha no mínimo de palavras possíveis. Embora a teoria literária não reconheça o mini-conto como um gênero literário, fica evidente que a característica que chamamos de mini-conto, um conto pequeno. E o importante é mostrar e sugerir e preencher as elipses da narrativa com sugestões que a gente entenda. O número de letras é importante, mas não é rígido. Marcelino Freire publicou em 2004 os 100 menores contos do século e desafiou 100 escritores a produzir contos com no máximo 50 letras, por exemplo. Uma das definições de mini-conto estabelece 150 caracteres, contando letras, espaços e pontuação, que é permitido através do envio de SMS, torpedos de celular, e evidencia que as características de um microtexto com as tecnologias da comunicação e informação. Devido à rapidez e à fluidez com que as informações são divulgadas por meios tecnológicos e digitais, houve a necessidade da criação de novas formas textuais. E, enfim, os mini-contos são um outro segmento dos textos multimodais, pois devido à rapidez das comunicações na atualidade e da necessidade da velocidade das comunicações. Um mini-conto, ele sugere, enquanto que um conto narra. Então, são várias as expressões diferentes entre um e outro que nós podemos perceber. Nós vamos ver alguns exemplos. O exemplo de conto é que ele tem um enredo, ou seja, tem um início, meio e o final, enquanto que o mini-conto, ele só sugere as informações que estão implícitas para que o leitor possa deduzir a informação. Agora vamos observar algumas características dos mini-contos e vamos fazer as atividades de produção de texto. Vocês vão observar os textos que nós enviamos e vão pesquisar nas mídias ou plataformas digitais de sua preferência um mini-conto e copiar no seu caderno. Também vão observar nas mídias digitais alguns outros exemplos que serão enviados a seguir e vão produzir um texto de autoria com no máximo 10 palavras após ler os textos e assistir aos vídeos. Agora vocês vão observar alguns exemplos de mini-contos e bons estudos, pessoal. Até a próxima aula!